Pois bem, você perguntou, a unção pode ou não ser transferida? Se transfere ou não se transfere a unção de uma pessoa para outra? Para responder a essa pergunta, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é unção. Porque entendido ou subentendido pela maioria dos cristãos que a unção é o seguinte: quando alguém está ministrando a palavra ou o louvor e esse ministro ele sente fortes emoções e leva a sua plateia a sentir emoções, se diz que essa pessoa tem unção. Então, a unção estava muito forte na vida do fulano ou da fulana. Você viu a unção que a fulano estava naquele momento? Então, a unção não é isso. A unção pode se entender de duas maneiras. A primeira delas, unção, é a capacidade que Deus dá para que alguém realize a sua obra. No Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas recebiam a unção: reis, profetas e sacerdotes. Eles eram capacitados pelo Senhor para realizar a sua obra. E eu devo dizer mais: nem sempre quem recebia essa capacitação era verdadeiramente convertido, um crente, por assim dizer. Eu vou dar alguns exemplos. O rei Saul, ele recebeu a unção para ser rei, mas nunca foi convertido, nunca foi um servo de Deus. Então ele realizava a obra porque havia sido capacitado pelo Senhor, mas jamais ele foi um bom servo de Deus, um crente, por assim dizer. No Novo Testamento também temos um exemplo: Judas Iscariotes. Ele também foi capacitado, ele também andou com Jesus, ele também expulsou demônios e curou enfermos, mas nunca se converteu, nunca se tornou um servo de Deus, mas havia sobre eles a capacitação para realizar a obra. A segunda maneira que podemos entender a unção do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa para salvação. Então, no Evangelho de João está escrito que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém se converte, se volta para Deus, isso foi porque houve uma ação direta do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Então, aí se diz que essa pessoa recebeu uma unção do Espírito Santo. Nós não podemos confundir a capacitação para realizar a obra, e isso é unção, e a obra salvadora na parte que cabe ao Espírito Santo, ok? Como ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio é motivo para gravarmos um outro vídeo e quer dizer ser controlado pelo Espírito Santo. Quando a vida da pessoa, não só enquanto ela está ministrando, mas 24 horas por dia, é totalmente controlada pelo Espírito Santo, quando essa pessoa vive, pratica a palavra de Deus, de acordo com Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 4, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ok? Mas nós vamos ter pelo menos 3 casos no Antigo Testamento. Entendemos que se dá a unção de uma pessoa para outra, ou que se dá essa transferência. O primeiro caso é o de Moisés. Certa feita, o Senhor tirou do Espírito que atuava na vida de Moisés e passou para outras 70 pessoas que passaram também a profetizar no arraial do povo de Deus. O mesmo aconteceu com Saul. O Senhor tirou do espírito de Saul, ou transferiu de Saul para outras 70 pessoas. E como já ouvimos, ele jamais foi convertido. Ele jamais passou pelo novo nascimento. Mas a capacitação que estava sobre ele, o Senhor transferiu para outras 70 pessoas. Um terceiro caso seria de Elias e Eliseu. Elias estava prestes a ser retirado da terra e Eliseu queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele. Então Elias disse: se você conseguir me acompanhar, isso vai ser feito com você. E quando Elias subiu num redemoinho, o manto de Elias, ou a capa de Elias, ficou para Eliseu. Inclusive, também assunto para um outro momento, mas essa história de manto, ela está um problema muito sério que dá margem para outras interpretações, principalmente no meio pentecostal. Mas não é isso que quis dizer.
Notemos que Elias, durante a sua vida, ele realizou 7 grandes milagres. E Eliseu realizou 14, ou seja, o dobro. 13 em vida e 1 depois da sua morte. Que quando ele morreu, jogaram alguém na sua cova, e quando essa pessoa morta tocou nos ossos de Eliseu, essa pessoa ressuscitou. Ou seja, o 14º milagre de Eliseu foi depois da sua morte. Então, mesmo assim, nós não podemos dizer que a unção de Elias passou para Eliseu, porque o que houve na vida foi em dobro. No entanto, agora, respondendo à sua pergunta, nós não temos precedente no Novo Testamento, nem pelos apóstolos, nem os pais da igreja. Nunca se ouviu dizer que no Novo Testamento a unção saiu de uma pessoa e foi transferida para outra. Então não há precedente na Nova Aliança, não há precedente no Novo Testamento para se dizer isso. Unção ou é a capacitação para realizar a obra, essa capacitação vem direto do Espírito Santo, ou a unção é a ação do Espírito Santo que age na salvação do homem. O profeta Joel diz o seguinte: acontecerá que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se o próprio Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne, não há necessidade de que alguém transfira a unção para outra pessoa. Um outro problema que nós vemos é que as pessoas querem basear as doutrinas ou o modo de agir da igreja em cima de experiências pessoais. Experiências pessoais jamais podem sobrepor a palavra de Deus. Ah, você está dizendo que a unção não se transfere, mas eu já ouvi dizer isso, eu já ouvi dizer aquilo. Não estou duvidando de experiências das pessoas e não estou dizendo que essas pessoas não estão sendo sinceras. O que eu estou dizendo é que experiência nenhuma sobrepõe a palavra de Deus e que Deus não atropela a sua palavra simplesmente para dar experiência aos homens. Então, respondendo, na nova aliança não há transferência de unção. E centenas, milhares de pessoas, nós vimos apenas 3 casos esporádicos também no Antigo Testamento. Então, unção não se transfere, sobretudo no Novo Testamento. Eu sou o pastor Carlos Guimarães e este é o seu canal Verdades Bíblicas. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal e toque também no sininho para que você receba notificação sempre que postarmos conteúdos como este. Um abraço, fique com Deus e até mais.